Muito bem, eu vou abrir agora para perguntas, né? Eu queria mostrar um caso de grande complexidade com 3 consultas para mostrar que tem algo sim diferente acontecendo. Idade do paciente, diz o Felipe. Esse paciente tem por volta de 14, 15 anos, tá? Felipe, não tenho a certeza exata, mas é um paciente que está aí no término de crescimento puberal. É um paciente de 14, 15 anos, Felipe. E é legal a pergunta do Felipe, porque a gente traz também a ideia que a idade atrapalharia o resultado. Eu tenho casos como ele, de 40 anos de idade. Então a gente... É realmente plano oclusal, não tem muito que... Tem muito que a gente pegar. Deixa eu abrir os comentários aqui, ativar comentários. Aí, isso, muito bem. Então tá aqui. Agora quem quiser fazer pergunta pode fazer, porque daqui a pouco eu vou colocar os 5 primeiros que adquiriram um curso em Office, que vai ganhar um kit linha, e além do kit linha vai ganhar mentoria individual comigo, para poder discutirmos sobre qualquer situação. Pode ser discussão de caso clínico, pode ser discussão de gestão, pode ser discussão de migração, de cobrança de pacote, o que quiser. Então, vou abrir para vocês, se tiver alguma pergunta. Nós já estamos chegando quase no final da live e eu vou mostrar para todos vocês quem são os 5 primeiros. Quem são os 5 primeiros. E amanhã tem live, amanhã às 9h20, amanhã já é quarta-feira e a live de amanhã serão com 5. Né? Vamos ver quem vai ter coragem de vir aqui de falar para mim o porquê que efetivamente comprou o aparelho. Comprou o aparelho não, comprou o curso em Office. O porquê que se matricularam, o porquê que acordaram tão cedo amanhã, os 5 primeiros, porquê que acordaram tão cedo, tão cedo. Lucas Marques, perdão, a Kelly Gregori, usou apenas elástico para distalização inferior? Sim, elásticos. E mola entre canino e pré. Não usamos parafuso nesse caso. Lucas Marques, como foram os elásticos? Elásticos de classe 3, calibrados em aproximadamente 200 gramas, para poder fazer, de fato, essa mecânica. É importante isso daí. A Carolas Machado faz a pergunta, quais contenções serão utilizadas? Carol, olha só, deixa eu explicar isso para vocês, que eu tenho que até aumentar o zoom aí. Carol, eu não uso contenção nesses casos, tá? Por que eu não uso contenção nesses casos? A ortodontia acostumou a tratar esses casos, quando possível, compensando. Ou seja, coloca aqui, classe 3, né? Estica, estica, tá vendo? E fica uma classe 3 compensada. Eu não faço isso, tá? O que eu faço? Ó, eu pego uma classe 3 real, que é esse caso, os elásticos, aí eu dou torque positivo e torque negativo. Então eu descompenso. Se eu colocar uma contenção que existe no mercado, por exemplo, vou pensar numa contenção com uma ar contínuo. O arco contínuo em uma criança de 15, 16 anos, ele vai travar o transverso. E é um paciente que tem tudo para ter mordida cruzada. Então eu não coloco. Se eu colocar, por exemplo, um aparelho móvel, um progênio. O progênio tem uma alça de Erich que empurra o inferior, totalmente contrário ao que eu quero, porque o inferior eu dou torque positivo. Se eu colocar o próprio aparelho de Erich, ele coloca uma mola T para vestibularizar. E eu não quero, eu coloco torque negativo para que ele vá de corpo. Basicamente é isso aqui. Tá compensado. Fiz elástico, ó, torque negativo, torque positivo para ficar guia legal. Então eu não quero isso. Então eu não uso nenhuma contenção superior. E na inferior também não uso. Por quê? Porque daqui para frente o paciente começa a ter um crescimento residual. E a mandíbula vai. Por isso que eu termino esse caso em classe 2. Aí vai. Chega aqui, gente, ela toca. Se ela tocar por alguma razão, começa a ficar torto os dentes. Se eu não fizer a contenção, se eu amarrar eles vão para topo a topo. Então eu prefiro ter dentes tortos agora, depois, numa fase aí entre 19 e 20 anos, depois eu arrumo. É muito mais simples do que eu pegar e ficar nessa de ajustar, terminar em classe 1. Aliás, esse lance de terminar em classe 2 já me rendeu várias críticas, viu, gente? Mas eu não tô nem aí para as críticas, mas eu já tive muito paciente classe 3 tratados que com o tempo perdi resultado, voltou, recidivou. Só quem tem muito tempo de cadeira sabe o que eu estou falando. Esse paciente com grande potencial de classe 3, então eu termino em classe 2 mesmo. Um grande nome da ortodontia brasileira já chegou e falou, tem que falar para ele que para terminar casos certinho eu tenho que olhar o American Journal, né, para ver que termina em classe 1, né?
Mas esse paciente em crescimento termina em classe 2. Porém, quando o paciente é adulto, termina em classe 1. Tá? Como controla o torque anterior e inferior? Thaís, o torque inferior ele é controlado com o torque positivo. Tá? Porque se usa o elástico, a tendência é ir para trás. O torque positivo faz o controle de resistência. Então, nosso aparelho Linea, ele trabalha basicamente com torques positivos inferiores, é mais 5. Então, realmente, o grande segredo de fazer controle de torque inferior é torque positivo, porque é a mecânica da torque negativa. Carolas Machado, sem contenções mesmo se fosse... Não, adulto eu já uso contenção, já uso 3x3, tá, Carolas? E uso um ar contínuo superior, tá? Então, adultos não, adulto é outra conduta. É outra conduta. Já os pacientes em crescimento que eu tenho essa conduta. E eu tiro e aviso o cliente, tá? Eu aviso ele, falo, olha, você tem que entender, seu filho é um classe 3, ele tem um problema muito sério, como você viu antes, tá tratado, mas ele pode perder resultado. Não vai voltar a ser o que era, mas ele pode perder qualidade. E se perder qualidade, eu volto a tratar, mas eu tenho que te cobrar de novo. Porque realmente é um caso de crescimento. Então, é importante esse bate-papo. Né? Por isso que a gente fala do contrato, né, gente? Se não tiver um contrato que coloque lá, eu estou ciente que meu filho vai no crescimento, pode recidivar, eu estou ciente. Gente, sinceramente, vocês, quem tem medo, né, de falar isso para o cliente, perder o cliente, na verdade está comprando um problema. Meus clientes eu falo abertamente. Eu tive cliente já que com alto poder de compra, né, cliente com grana, que eu cheguei para o cliente e falei, olha, você decide, porque já veio de um outro profissional cheio de pancada, né, falando um monte, e é uma paciente bem complexa, difícil, já veio, né, e quando chegou para mim, eu coloquei, olha, é um caso complexo, é difícil, né, qualquer um poderia se perder, eu mesmo poderia me perder nesse caso, e eu tratei, né, consegui tratar. E aí, antes de tirar o aparelho, eu fui bem claro. Eu expliquei o que é classe 1, 2 e 3 e disse, olha, sua filha vai ter crescimento por mais um tempo. E aí até ela falou assim, não, mas eu quero que isso seja assim para sempre. É impossível ser para sempre. O cabelo muda, a pele muda, a dente muda. Né? E a gente conversou bastante ali, foi uma conversa longa. Mas eu falei, ó, você escolhe. Ela fala para todos. Né? Você escolhe, quer que eu termine em classe 1 bonitinho? Só que você vai assinar um termo que se virar classe 3, você está ciente. E quer terminar em classe 2, ele vai manter o resultado por mais tempo e depois, se acontecer aos 21 anos, eu resolvo de uma maneira muito mais simples, porque o erro é mínimo, tá? Dr. Rodrigo Machado de Oliveira, Dr. Rodrigo de Oliveira Machado, contrato com li, entendi, compreendi, feito isso já era. É isso aí, Rodrigo, é isso aí, tem que ter li, entendi, compreendi. Eu, Glauber Carinhena, li, entendi, que o meu caso é um caso complexo, é um caso que com o crescimento tende a mandíbula crescer mais e posso perder qualidade do resultado e resultado na face. Que devo possivelmente passar por uma nova avaliação ou tratamento aos 21 anos ou 22 anos, que é quando cessa o crescimento da mandíbula. Então, basicamente, se você joga as cartas na mesa, você acaba tendo aí o que é caro é o que não é combinado, e o combinado não sai caro. Então, é isso que a gente tem que imaginar. Tá certo, gente? Tá certo ou tô errado? Regras dadas, regras cobradas. Muito bem. Olha só, grande Bolivar, como vai, meu querido? Obrigado, Bolivar, obrigado pela presença. Então, o que nós estamos falando, basicamente, é que essa correlação entre o resultado, e de novo, gente, vocês entendam, tudo isso é basicamente aquilo que você quer fazer, tudo isso é aquilo que você quer buscar, tudo isso é biomecânica, tudo isso que você... É controle, tá? 3 consultas fazer isso, meu Deus do céu, eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Eu que vim de uma ortodontia ortodoxa, da qual eu amo, tá? Mas os conceitos contemporâneos de mecânica me dão aí tratamentos surreais. Por isso que, de novo, no contrato tem que estar tudo muito bem organizado, tá? Esse tipo de conduta só vai ter esse tipo de conduta quem tiver consciência de que as recidivas desses casos acontecem. Porque realmente se trata de pacientes que estão em crescimento e a gente tem que falar isso para os nossos clientes.
tá? Isso daí realmente é fato. Vamos ver, tem duas perguntinhas no inbox aqui. Duas não. Doutor Júnior Corintiano Previdelli. Grande irmão, esses byte turbos posteriores usados por muito tempo não causa dor? Não sinto nada, Junião. Junião, ó, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Normalmente, olha só, para quem não conhece, o Júnior é um irmão para mim, o irmão que a ortodontia me deu. Ele tem um defeito muito sério, que ele é corintiano, mas tudo bem. E ele é grandão, todo grandão, meio bobão, né? Anda meio torto assim. Mas beleza, vai. Por isso que tem vantagem ser baixinho. Mas olha só, Junião, olha a foto inicial desse caso. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui. Onde é que o cliente toca? Só no segundo molar. Entende? Aí eu tirei o segundo molar e aumentei o turbo. O que significa? Aquela tesoura que eles falam que existe, tirei o segundo, fez isso. Coloquei o byte, fez isso. Ou seja, ele continua com a mesma dimensão vertical que ele tinha antes, tocando só 2 dentes posteriores. Super confortável. Super confortável. Super confortável é sacanagem, mas vamos lá, não é de grande impacto, né? Não é de grande impacto. Então tá aqui, ó, o resultado. Hoje, se você pega o plano oclusal dele, Júnior, ele tá mais reto. Eu vou já rapidinho tirar os comentários, gente, eu já volto. Ó, você pega o plano, tá reto. Basicamente, ele começa a tocar dente. Se eu tirar o turbo, e é bem provável que eu tire daqui uma consulta ou duas, ele já toca os dentes, tá? Ele já toca os dentes. Então, de fato, não traz grandes transtornos, não houve reclamação do cliente. Então, é uma consideração muito legal. O legal eu ter falado disso, gente, porque poderia passar batido, tá? Muitas vezes a gente olha o byte e fala, caramba, mas o paciente só tocava aquele dente. Só tocava. Grande Nicodemo! Nicodemo, não recebi o meu ainda não, hein? Não recebi o meu ainda não. Nosso DJ Nicodemo vai cantar no próximo Congresso Linea, o DJ, ó. Gente, Dr. Nicodemo é DJ, ortodontista dos bons. E vai tocar, ele é DJ profissional, vai tocar na próxima encontro Linea. Doutora Ticiane, oi Ticiane Lamas, tudo bem? Professor, classe 2 tratado com propulsor também tem este risco de recidiva? Não se você fazer sobrecorreção e se você, além da sobrecorreção, você intercuspidar bem o caso. Não tem esse risco porque o processo dentoalveolar, né, já é outro momento. Então, recidiva se você for precocemente remover o aparelho e não esperar sobrecorreção. E uma coisa que determina muito sucesso nos propulsores é a intercuspidação final, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, Tice? Qual a referência para mover os bytes? Referência? Carolas, é assim. Carolas, é assim, ó. Vamos imaginar que eu usei o byte para rodar o molar. Rodou, acabou a função dele. Vamos imaginar que eu usei um byte para descruzar a mordida. Descruzou, tira o byte. O byte é conveniência, tá? Quanto mais rápido você remover, melhor. Tá bom? Quanto mais rápido você remover, melhor. Ok? Tempo de byte, não existe um tempo determinante. 2 meses. Eu já ouvi pessoas falando de 6 meses. Não existe isso na minha concepção mecânica. Você pode usar por 6 meses, 2 meses, 8 meses. Não existe isso. Tá? O importante é você ser rápido na biomecânica, como a gente está sendo. Grandão tem que defender baixinho encrenqueiro. Não vou contar essa história aqui não, tá? Porque senão você vai passar vergonha. Você ficou sentado no carro e eu discutindo com os caras. Não vou falar nada disso. Tempo de byte. Valeu, Tice. Boa, Glauber. Estarei lá para prestigiar o DJ Beto. É isso aí, Rodrigo. Vai estar lá com a gente. Ok, gente? Várias perguntas, que legal. Lives de biomecânica é isso. Aparece bastante gente. Perguntas boas, assim que é gostoso fazer live. Bom, se não tem mais perguntas... Opa, pera um pouquinho, tem mais pergunta aqui sim. Olha lá. Ah, é o mesmo. Sim, só usei elásticos intermaxilares. Doutor... A Kelly Gregório. Professor, modificou o padrão ósseo? Quando você fala padrão, seria, por exemplo, transformar dórico em braque? Não, isso não é possível ser feito. Mudou o padrão esquelético? Por exemplo, ele é classe 1, classe 3 esquelética na face, virou classe 1? Sim, mudou o padrão esquelético, como você pode conferir nessa foto aqui, ó. Tá aí. Tirar o comentário. Acho que todo mundo concorda comigo.
que o paciente passou de um perfil 3 para um perfil classe 1, tá? Então, realmente mudou o padrão facial do cliente. Tudo bem? Acho que é essa a pergunta, né, Kelly? Eu tenho casos já com 6, 7 anos pós. Aliás, tenho casos já com 16 anos pós com essa mecânica. Só que era em adulto, né? Não era em crianças. Então, há diferenças aí. Tá? Modificou o padrão ósseo? Sim. Daria para dizer que é um tratamento ortodôntico ortopédico? Claro que sim. Mas tranquilamente. Eu até falo, é claro que é para gerar polêmica, é só para fazer o pessoal ficar bravo. Eu falo assim, ó, é ortodontia, ortopedia com brackets. Eu falo cirurgia ortognática com brackets. É uma maneira despojada de falar só para realmente engajar, né? Mas eu acredito que sim pela seguinte situação. O que determina o sucesso de uma ortopedia, tá? Presta muita atenção nisso, gente. Vou até botar eu aqui em tela maior. O que determina o sucesso, tá? O que determina o sucesso de uma ortopedia, gente, é você fazer, olha só, é você fazer a cefalometria antes, depois e fazer o comparativo. E depois fazer estudos de concordância, estudos de relação, de referência, e fazer estudos que mostram antes, depois, T0, T1, T2, enfim, você fazer o acompanhamento. Se você sai de um ANB, vamos falar só do ANB, o resto não precisa nem falar. Se você fala de um ANB de -3, todo mundo sabe que ANB de -3 é classe 3 esquelética. Se você bota um ortopédico, um Planas, se você coloca um Vilma Simões, se você coloca, enfim, qualquer ortopédico. Se você coloca ortopédico, tá? Ortopédico. E no final do tratamento você virou de ANB -3, virou ANB de 3 ou de 2, todo mundo concorda que houve um tratamento ortopédico. Então, o parâmetro para você discutir isso é a cefalometria. Esses casos, eles saem de um ANB de -5, -6, e eles vão para um ANB de 4, de 3, ou seja, cefalometria mostra que tem realmente efeitos ortopédicos, tá? Eu faço isso também nas crianças, tá? Quando estão em crescimento, em tratamentos precoces. Casos borderlines, sim, o borderline hoje, por exemplo, esse não seria um caso cirúrgico. Os borderlines de hoje, basicamente, eles praticamente são tratáveis, né? Os cirúrgicos a gente referencia de uma forma ou outra, mas esse daí basicamente teria indicação cirúrgica não convencional.